Descobrindo os segredos dos transnetunianos e explorando além de Netuno no Sistema Solar. Em meados de 1930, o astrônomo norte-americano Clyde Tombaugh descobriu a existência do planeta Plutão. Algumas décadas depois, ele foi reclassificado com o título de planeta anão. Por muito tempo, os cientistas acreditavam que o corpo celeste era o único além da órbita de Netuno. Não é à toa que Plutão é considerado o maior objeto transnetuniano em raio, contudo, não é o mais massivo deles. Os transnetunianos são corpos celestes que orbitam o Sol além da órbita de Netuno, o oitavo planeta do nosso Sistema Solar. Essa vasta região, conhecida como Cinturão de Kuiper, é lar de uma variedade de objetos, incluindo planetas anões, centauros e outros corpos pequenos. Os transnetunianos são objetos intrigantes que desempenham um papel crucial na compreensão da formação e evolução do Sistema Solar. Formação e composição. Os transnetunianos se formaram junto com o Sistema Solar, há bilhões de anos, a partir da nebulosa protossolar. Acredita-se que muitos desses corpos sejam remanescentes da fase inicial da formação do Sistema Solar, preservando informações valiosas sobre as condições que prevaleciam naquela época. Sua composição varia, mas muitos são compostos de gelo, rochas e materiais orgânicos. Principais tipos de transnetunianos. Plutoides. Plutoides são uma categoria de transnetunianos que inclui Plutão, Eris e Almeia. Eles compartilham características como órbitas além de Netuno, tamanho substancial e formas esferoides. Cobevanos. Esses são transnetunianos que têm órbitas relativamente estáveis e não se aproximam muito do Sol. Muitos deles são considerados parte do Cinturão de Kuiper. Objetos ressonantes. Alguns transnetunianos estão em ressonância orbital com Netuno, o que significa que suas órbitas estão sincronizadas com a órbita do planeta. Um exemplo é Plutão, que está em uma ressonância 2 horas e 3 minutos com Netuno. Objetos do Cinturão de Kuiper distante, Acabeus. Esses são transnetunianos localizados na parte mais afastada do Cinturão de Kuiper. São pouco conhecidos devido à sua distância e à dificuldade de observação. Métodos de observação. Telescópios terrestres. Observações telescópicas são fundamentais para o estudo dos transnetunianos. Telescópios terrestres, como o Telescópio Espacial Hubble, têm sido cruciais para a identificação e caracterização desses corpos. Missões espaciais. Algumas missões espaciais foram enviadas para estudar transnetunianos de perto. A sonda New Horizons, por exemplo, proporcionou imagens detalhadas de Plutão e sua lua Caronte. Importância científica. Entendimento da formação do Sistema Solar. Os transnetunianos são vestígios da formação do Sistema Solar, e estudá-los ajuda os cientistas a entenderem melhor os processos que ocorreram nos primeiros estágios do Sistema Solar. Origens dos cometas. Muitos cometas têm origem no Cinturão de Kuiper. Estudar os transnetunianos fornece insights sobre a composição e a dinâmica desses corpos que eventualmente se tornam cometas. Classificação de planetas anões. A descoberta de Plutão e outros transnetunianos levou à reavaliação da definição de planeta, levando à classificação de Plutão como um planeta anão. Comumente, quando os astrônomos utilizam o termo planeta transnetuniano, eles se referem a um planeta anão além de Netuno que não obedece todos os critérios para ser um planeta. Por exemplo, Netuno é considerado um planeta transnetuniano, mas não atende todas as classificações para ser um planeta. Mas o termo planeta transnetuniano não está exatamente correto, pois ele é usado informalmente para explicar a existência de um planeta além de Netuno. A expressão correta é objeto transnetuniano, ATNO, pois os astrônomos não encontraram apenas planetas além de Netuno, trata-se de alguns objetos com características específicas. Para explicar um pouco mais sobre o que são os objetos transnetunianos, o Tecmundo reuniu informações de cientistas e especialistas da área. O que são os objetos transnetunianos? Os objetos transnetunianos, abreviados como TNOs, são classificados como qualquer objeto cósmico na órbita do Sistema Solar, mas mais distantes do que a distância média de Netuno. Os TNOs estão em média a aproximadamente 30 unidades astronômicas, UA, de distância do Sol, ou seja, 4,488 bilhões de quilômetros. Como estão a uma longa distância, o Sol não é capaz de iluminar ou esquentar a região como acontece em outros planetas, por isso, é considerada uma parte escura e extremamente gelada do universo. Como estão tão distantes do Sol, os astrônomos observam os TNOs como pequenos pontinhos de luz, em muitas ocasiões, como ao visualizar Plutão, eles aparecem com uma cor vermelha opaca.
Os cientistas já descobriram quase 3.000 objetos transnetunianos, contudo, eles acreditam que existem milhares de outros perdidos que só precisam ser identificados. Os maiores objetos transnetunianos, ATNs, representam uma coleção extremamente diversificada de corpos primitivos no sistema solar exterior. A comunidade normalmente se refere a esses objetos como planetas anões, embora a União Astronômica Internacional, a IAU, reconheça oficialmente apenas 4 planetas ATNs, como Plutão, Eris, Makemake Almeida, é descrito em um artigo na revista Science. Atualmente, Eris é considerado o objeto transnetuniano mais massivo já descoberto, enquanto no ponto mais próximo do Sol, ele está 38 vezes mais longe do que a Terra, no ponto mais distante, ele está até 100 vezes mais longe. Cinturão de Kuiper. A maioria dos objetos transnetuniados descobertos pelos astrônomos está localizada no Cinturão de Kuiper, uma região do Sistema Solar que se estende até 50 UA de distância do Sol. Por exemplo, os planetas anões Plutão, Eris, Makemake Almeida estão localizados do Cinturão de Kuiper, mas é provável que existam milhares de outros TNs espalhados pela região. A região foi descoberta pelo astrônomo e professor holandês Gerard Kuiper, quando publicou um artigo científico que teorizava sobre a possibilidade de existirem outros objetos cósmicos além de Plutão. Até por isso, alguns cientistas referem-se a eles como objetos do Cinturão de Kuiper, AKBs, mas o termo objeto transnetuniano, ATNs, é muito mais usado na comunidade científica. Os astrônomos acreditam que os objetos gelados do Cinturão de Kuiper são remanescentes deixados para trás a partir da formação do Sistema Solar. Semelhante à relação entre o cinturão de asteroides principal e Júpiter, é uma região de objetos que poderiam ter se unido para formar um planeta, caso Netuno não estivesse presente. Em vez disso, a gravidade de Netuno agitou tanto essa região do espaço que os pequenos objetos gelados ali não conseguiram se unir para formar um planeta grande, a NASA descreve em uma publicação oficial. Comumente, os TNs identificados no Cinturão de Kuiper são conhecidos por suas órbitas mais diferentes, provavelmente, por conta dos efeitos gravitacionais dos planetas gigantes na região, como o próprio Netuno. Inclusive, apesar de os poucos TNs observados, os astrônomos sugerem que existem centenas de milhares de objetos na região que possuem 100 km ou mais de largura. De qualquer forma, há uma grande diversidade entre os objetos transnetunianos, com diferentes tamanhos, formatos e cores. Além disso, eles não estão distribuídos uniformemente pelo espaço, por poderem ser agrupados conforme as formas de tamanho das suas órbitas. Em resumo, os transnetunianos são objetos fascinantes que desempenham um papel crucial na exploração do Sistema Solar. Sua diversidade e localização remota oferecem uma janela única para os primórdios do nosso Sistema Solar e continuam a ser alvos de estudo para astrônomos e cientistas planetários em todo o mundo. Gostou do conteúdo? Então, fique por dentro dos outros conteúdos aqui no Tecno Hall.